Olá, gente! Para quem não me conhece, professora Amanda Dantas, e hoje temos uma aulinha mais desafios, com o estudo do texto História em Quadrinhos, pensando no componente curricular de língua portuguesa para turminhas do segundo e terceiros anos do ensino fundamental. Vamos lá interagir com esse gênero? E vamos lá, começamos! Vocês sabem que as histórias em quadrinhos elas também podem ser chamadas de HQs, não é uma abreviação para se referir a esse texto. Ok. Vocês sabem também por que as HQs se chamam assim? Ah, isso aí. Pois são histórias ou narrações de acontecimentos que ocorrem em quadrinhos. Mas essas narrações, elas, para que aconteçam, elas precisam ter começo, uma situação inicial, meio, um desenvolvimento e um desfecho, ou seja, um final. Para que isso aconteça, é fundamental que isso exista, ok? Então, as narrações ocorrem sempre em balões. Os balões, é por meio dos balões que os personagens falam. Falam por palavras ou falam por outras imagens, ou falam também utilizando a pontuação. Vamos conhecer essa? Mônica, baixinha e gorducha. O que será que ele está pensando aqui? Vocês estão vendo? Eita, e agora? Eita. O que será que ela vai fazer? Tem gente que não se enxerga mesmo. Observem, o último quadrinho tem um propósito, trazer a diversão, não é mesmo? Ele chamando ela de baixinho e gorducha, mas ele também não se enxerga mesmo, porque não é tão magrinho assim, não é verdade? Então, o propósito dessa história em quadrinhos de grande parte das histórias em quadrinhos é trazer a diversão, trazer o efeito cômico, que a gente produza como leitor esse sentido. Mas as histórias em quadrinhos também têm um outro propósito comunicativo, que é informar. Nessa aqui da Turma da Mônica, por exemplo, lava as mãos salva vidas. Está sendo utilizado para trazer informações sobre o Covid, que a higiene é fundamental e lavar as mãos é uma das melhores maneiras de se evitar o contágio com esse vírus. Então, 2 propósitos. 1, diversão, divertir sim. E 2, muitas HQs trazem o propósito de trazer informação. Outra característica muito importante é que outros gêneros também podem ser contados em quadrinhos. Por exemplo, um conto de fadas. Branca de Neve pode ser contada em quadrinhos. Ou uma fábula, por exemplo, a do Ratinho e do Leão, lembram dela? Também pode ser contada em quadrinhos. Outro recurso também muito utilizado nas histórias em quadrinhos são as onomatopeias. Eita, o que é isso, professora? As onomatopeias são os barulhos que o mundo produz e que a gente pode representar na escrita com essas figuras de linguagem. Então, por exemplo, coisa quebrando, crash. Como a gente representa na escrita, um tiro, bang. Batendo em algo, tum. Um soco, saque. Um pingo, ping. Um barulho da porta, ou batendo na madeira ou na porta. Barulho de mola, toing. Um beijo, tchac. Rapidez, zupt. Uma campainha, ding-dong. Chuvas e trovões, cabrum. A gente chama esses recursos de, onomatopeias, muito utilizado nas histórias em quadrinhos. Outro recurso são os balões. Eita! Os balões, às vezes, são substituídos principalmente, eles são utilizados para indicar os movimentos, os pensamentos que os personagens produzem e, às vezes, para substituir as palavras que seriam necessárias. Precisa falar? Precisa? Não precisa, né? A pontuação, as imagens, elas podem falar por si só quando elas estão sendo trabalhadas utilizando os balões. Então, esse pode indicar um grito, uma ideia, uma dúvida. Esse indica o pensamento do personagem, a fala do personagem, fala de mais de um personagem, susto, admiração, a gente pode representar somente com essa pontuação, ok? Outro elemento muito importante também é que as histórias em quadrinhos elas podem vir sendo desenvolvidas de várias formas, desde que elas tragam começo, meio e fim. E as narrativas elas podem ser curtas, por exemplo, nessa história de Calvin e Haroldo, por exemplo, a gente só tem 4 quadrinhos.
Estão observando? Mas tem começo, meio e fim. Pode ser curtíssimas e a gente chama esse tipo de histórias em quadrinhos de tirinhas. Mas as tirinhas, elas podem ser apresentadas de uma forma mais longa também. E a gente pode trazê-las em revistas, que a gente chama de gibis, ou com publicações em livros. Só que as histórias em quadrinhos aqui, elas não são curtas, normalmente são mais em uma ou duas ou mais páginas, e elas, nos gibis e nos livros, elas vêm em montão, não só uma, viu? Vem várias histórias, são bem divertidas para a gente ler ou se informar. E para fechar essa interação com as histórias em quadrinhos, a gente também tem histórias em quadrinhos sem texto, mas que vão utilizar todos esses recursos que a gente trouxe antes, mas sem palavras. E a Turma da Mônica aqui tem nos dado esse exemplo. Observa. Tem o começo, e a Mônica vai andando, e ela tem uma ideia, chama a Magali para isso. E aí acaba a turminha toda indo pra gangorra. Precisou falar alguma coisa? As imagens aqui falam por si só. Utilizando pontuações, os balões, os movimentos, os traços que as imagens podem nos proporcionar. Ok? Vamos agora para o nosso primeiro desafio. Responda as perguntas. Vocês vão dar pausa ao final da minha explicação e podem escrever também no caderninho de vocês, para fixar um pouquinho mais essas informações que a gente trouxe hoje sobre esse gênero. Então, responda as perguntas. Número 1. Por que as histórias em quadrinhos se chamam assim? Pensem e escrevam. Marque as características das HQs. Só uma dessa é a verdadeira, ou pode ser que tenha mais de uma. Pensem aí. 3. Podemos escrever as HQs sem quadrinhos? Pensem e escrevam. Todas as informações a gente já viu hoje. 4. Para que serve um HQ? Marque a resposta errada. Presta atenção, dê pausa que a gente na sequência traz as soluções. Como soluções, vamos lá? Por que as histórias em quadrinhos se chamam assim? Já responderam, né? Vejam, confiram agora. Porque elas são histórias escritas em quadrinhos. Muito bem. Marque as características das HQs. As narrativas, elas têm começo, meio e fim. Ok. Elas começam com o que é? Não, porque as que começam com o que é são as adivinhas. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal conversando com as adivinhas. Eita, tem outra resposta correta, hein? Usam balões e onomatopeias, entre outros recursos. Então, 2 verdadeiras, hein? Podemos escrever um HQ sem quadrinhos? Não. Mas podemos escrever um HQ sem texto. Isso é verdade. Porque as histórias em quadrinhos são com quadrinhos. Sem quadrinho não dá, né, gente? 4. Para que serve um HQ? A única errada aqui, que aqui não está correta. De fato, a história em quadrinho não serve para perguntar, porque aqui serve as adivinhas. Mas tem o propósito de divertir e de nos informar. A depender de cada propósito pensado pelo cartunista, não é verdade? Então, dê uma pausa, se autoavaliem. E vamos para o segundo desafio. No nosso segundo, a gente trouxe um quadrinho só, para que vocês pensem o que foi que Mônica disse para Cebolinha. Mais uma historinha de Maurício de Souza. Marque o diálogo mais correto. Qual des A, B ou C seria o mais correto para esse quadrinho aqui da Turma da Mônica? Pensem aí e marquem. Dê uma pausa, pode escrever no caderno se vocês quiserem. E eu vou dar a resposta agora. Vamos lá? Para a autoavaliação? Eita! O que é isto? É uma radionovela? É uma radionovela? Perceba uma característica de Cebolinha. Ele troca o R pelo L, né? É uma radionovela, uma radionovela que ele está lendo? Não é, né? Então, não poderia ser. Poderia ser essa. Você sabe ler, Cebolinha? Estou escrevendo. Será que... Poderia ser. Mas eu acho que a mais correta seria essa aqui. Você sabe ler, Cebolinha? Sou o maior leitor da Legião. Lembrem-se, ele troca o R pelo L. Sou o maior leitor da região. Essa seria a mais correta. Vocês acertaram? Muito bem, turminha esperta.
E na dica de hoje, para a gente fechar o nosso vídeo, a gente tem a leitura de montão. A gente sugere que crianças no ciclo de alfabetização não deixem de ler histórias em quadrinhos. E a gente trouxe várias histórias em quadrinhos para servir de dica para vocês. Então, ler histórias em quadrinhos ajuda a melhorar a fluência e ajudam a gente a treinar um pouquinho essa compreensão leitora, né? E é bom porque são textos curtos, diálogos curtos e que trazem muitas imagens, muitas ideias sobre textos. Ler histórias em quadrinhos, gente, é fundamental nessa fase que vocês estão de leitura. Então, a gente trouxe para todos os gostos. Para quem gosta dos super-heróis da Marvel, Homem-Aranha, Hulk e companhia, tem... Vocês sabiam que a Marvel não começou pelo cinema, mas começou pelas histórias em quadrinhos? Isso aí. Turma da Mônica, sempre uma boa indicação. Os personagens da Disney, outra indicação. Filmes que viram histórias em quadrinhos. Os Incríveis 2, por exemplo, podem ser contados em histórias em quadrinhos. Uma outra personagem que eu adoro, Mafalda, que é umas tirinhas argentinas muito legais, que também tem tradução em português, e estão na internet aí, muita coisa na internet. E a Turma do Chachá, da editora IMEF, que sempre é uma publicação em livros. Se divirtam e leiam! E pra gente fechar, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar um like, compartilhar o link com os outros coleguinhas de vocês, para que todo mundo comece a ler mais histórias em quadrinhos. Então, até mais, galerinha!